Saudações! Bem-vindos a mais um estudo do Bíblia Fácil Maranata. Eu sou o seu instrutor, Maxwell Soares, e vamos então para mais um estudo cujo tema hoje, a origem do mal. Antes, vamos fazer uma oração. Glorioso Pai que estás nos céus, nos ajude a entender as suas verdades que estão na sua palavra, que não é qualquer livro, mas realmente é o manual para as nossas vidas, o qual mostra o plano da salvação e Jesus como personagem principal do plano da salvação. Nos ilumine e que o Senhor, o Santo Espírito, seja o nosso maior professor, hoje e sempre. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muitas perguntas acabam surgindo, seja no meio religioso ou mesmo fora dele, sobre a questão do mal. Mas qual a origem dele? Será que a Bíblia nos fala sobre algo? Quantas vezes nos perguntamos sobre tragédias, problemas, desastres, crimes horríveis, tantas coisas que acontecem? Será que Deus é o responsável? Será que outro é responsável? Será que nós temos parte nisso? Será que terá um fim? Vamos então ver na própria Bíblia o que ela tem a nos dizer. Qual a origem do mal em nosso universo? Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 28, nos versos 14 a 17. E aqui a Bíblia nos mostrará quem foi o primeiro ser que pecou. Isso pode nos mostrar muito, responder muitas coisas. Diz assim, lá em Ezequiel: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Analisando novamente o texto, agora em detalhes, muitos já devem imaginar, sim, qual deve ser esse personagem, qual deve ser esse ser. Mas vejamos aqui, tu eras querubim da guarda, ungido. Então nós temos aqui uma classe de anjo que estava perto de Deus, uma posição de honra, ou seja, um anjo que estava muito próximo de Deus, ali o acompanhando, um querubim da guarda. E aqui, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, novamente, nós temos isso acontecendo no céu. Perfeito era nos teus caminhos. Ou seja, Deus criou um ser perfeito, um anjo perfeito, aqui, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Logo, esse anjo, ele começou a olhar mais a própria glória, que na realidade era um reflexo da glória de Deus na vida dele. Ele começou a admirar toda a beleza, sabedoria, inteligência, toda ali a habilidade que ele tinha, mas que na realidade era um reflexo de Deus na vida dele. E foi tirando Deus do seu coração. E logo, ao tirar Deus do coração, nós não vamos obter o amor, não vamos obter a bondade, não vamos obter a verdadeira paz. E isso dá margem ao contrário do que deveria ser. Ele escolheu esse caminho. E aqui nos mostra, na multiplicação do teu comércio, se encheu o interior de violência e pecaste. Queridos, da mesma maneira como nós vemos Deus
lidando com o ser humano, lidando com suas criaturas, oferecendo perdão e trabalhando para que o ser humano para que o ser humano seja salvo, da mesma maneira, Deus não iria deixar um filho, mesmo um anjo, não iria deixar um filho se corromper sem mais nem menos. Mas Deus provavelmente, pelo caráter que é mostrado na Bíblia, e por Deus considerar também anjos como filhos, é possível inferir que Deus, ele também ali buscou alcançar o coração de Lúcifer antes que ele caísse por completo. Tanto é que, nesta parte aqui, olha só, na multiplicação do teu comércio. Então, isso mostra que Lúcifer, ele teve tempo. Lúcifer ficou ainda um bom tempo, até que ele pudesse ali revelar os seus planos no céu. E aqui, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Interessantemente, esse texto, ele está sim em Ezequiel e ali aplicado também ao rei de Tiro, mas por quê? Por que aqui faz essa alusão a Satanás? Porque, por tipologia, o rei de Tiro estava sendo um tipo de Satanás, que estava ali no caminho de forma adequada, porém, em determinado momento, acaba permitindo que a corrupção tomasse conta do seu coração, assim também como Satanás. Então, por tipologia, nós temos esse texto em Ezequiel. E novamente, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então nós vemos aqui a Bíblia mostrando aqui em Ezequiel e há outros textos também sobre essa queda de Lúcifer. Lúcifer sendo um anjo de luz. Lembrando que o nome Lúcifer não está na Bíblia, mas vindo aí do latim em relação a luxfero, portador de luz, da mesma maneira, há conceitos que estão na Bíblia. Uma palavra pode não estar, mas o conceito está. Então, nós temos sim anjos na Bíblia. Nós temos esses seres, esses ministros de luz. Então, ali, Satanás, no caso ali, Lúcifer, esse portador de luz, a Bíblia mostra essa realidade. A Bíblia mostra, sim, é real. Agora, por mais que alguns nomes não estejam, o conceito está. Novamente, a Trindade é uma palavra que não está na Bíblia, mas o conceito está, porque na Bíblia nós vemos sobre Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando ali cada uma das pessoas da Trindade. Da mesma maneira, a palavra Bíblia também não está na Bíblia, mas nós vemos na Bíblia de que forma? Escrituras com letra maiúscula, nós vemos a lei e os profetas, nós vemos Moisés e os profetas. Da mesma maneira, a palavra Lúcifer não está, mas o conceito ali de que existe este ser, sim, que já foi um anjo de luz e agora é o adversário, Satanás. Então, onde surgiu o mal? Quando nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, nos versos 7 a 9, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Aqui, o dragão, uma figura simbolizando o próprio Satanás. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E quando nós vemos anteriormente, em textos que estão mais para trás, ali, em Apocalipse capítulo 12, no verso 4, é mostrado que o inimigo, o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte
das estrelas do céu, as quais nós identificamos, traduzimos como os anjos que estavam no céu. Então, pela multiplicação do comércio dele, como assim, com toda a sua campanha contra Deus, ele ali arrastou a terça parte dos anjos do céu. E esses anjos de luz, ou que eram de luz, e caíram, ou seja, estão juntos na rebelião com Satanás, hoje nós conhecemos eles como demônios. E aqui nós vemos algo interessante também. Então, ocorreu um momento em que o diálogo, ou mesmo as tentativas, a busca pelo coração de Lúcifer, ali não surtiam mais efeito. Ele tomou a decisão dele, e juntamente com os seus anjos, e ali finalmente houve peleja no céu. Mas e o que isso tem a ver então com a Terra? Vamos ver sobre o pecado na Terra. Nós conhecemos a história ali da criação a partir de Gênesis, com Adão e Eva. Deus cria um mundo perfeito, mas lembrando que há a questão do livre-arbítrio, e isso é para todo o universo. Então, vamos ver o que ocorreu. Era necessário provar o ser humano, no caso, Adão e Eva, nossos primeiros pais. Que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva? Está lá em Gênesis, capítulo 2, nos versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Existem milhares de árvores frutíferas catalogadas. Interessantemente, Deus só pediu uma coisa: que eles não comessem do fruto daquela árvore. Era necessário testar o ser humano para ver ali a sua obediência. Quem ele iria servir? A Deus ou a outro senhor? Se seria Deus ou seria contrariar a Deus? Queridos, na Bíblia nos mostra a imortalidade em dois tipos. A imortalidade própria, que só Deus tem, e a imortalidade condicional, que é a imortalidade quando as criaturas estão ligadas a Deus, por exemplo, por meio da obediência. Assim como os anjos de Deus não são imortais por si próprios, mas são imortais por estarem ligados à fonte da vida, estarem ligados àquele que é o autor da vida. Então era necessário testar o ser humano para saber se o ser humano realmente poderia ser integrado à família celestial e aí sim estar para toda a eternidade com Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A sentença será dada. Então, nessa árvore não havia veneno. Nessa árvore não havia algo ali mortífero no seguinte de substância, mas era a questão da obediência. A questão da obediência. O ser humano, ao comer dessa árvore, ele conheceria ali também o mal. Ou seja, Deus é conhecedor do bem e do mal, não porque Deus prova, mas porque Deus conhece, é todo sábio e conhece a essência tanto do bem quanto do mal. Ou seja, conhece a essência do bem, por ele ser o bem, e a essência do mal, por saber os resultados do que será contrário aos seus ensinamentos. Mas o ser humano acabou provando o mal pela experiência. E aí acabou conhecendo não apenas o bem, mas acabou também conhecendo o mal pela sua má escolha. Mas vamos analisar algo. Em que circunstância ocorreu o primeiro pecado na Terra?
Lá em Gênesis, capítulo 3, nos versos 4 a 6, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente falando isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Logo, esta serpente, sendo o próprio inimigo, o próprio Satanás, o antigo anjo de luz que estava lá no céu, que queria tomar o lugar de Deus. Esse anjo não queria ser como Deus no caráter, mas ele queria simplesmente tomar o lugar de Deus, a posição de Deus, realmente ser adorado como Deus, mas só Deus era digno, e só Deus é digno. Isso será ainda mais afirmado, por exemplo, por meio da cruz. E aqui esse anjo tenta transferir o seu sonho para o homem e a mulher. Na realidade, não por completo, é claro, porque o mal é egoísta, mas aqui o anjo tenta transferir isso de maneira a destruir também o homem e a mulher com os seus desejos. Então, nós vemos o seguinte: o pecado se instala no coração. Quando nos tornamos pecadores? Lá em Salmo 51, no verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ao ser humano provar ali do fruto, não foi um veneno que estava no fruto, mas foi a questão da desobediência, e ali também a adoração. O ser humano desobedeceu a Deus, Adão e Eva desobedeceram, e logo mostraram adoração não a Deus, mas a outro ser. E ali deram espaço para que o pecado entrasse, não apenas na sua genética, não apenas para a humanidade, mas também para toda a natureza, incluindo os animais. E ali o pecado, como um vírus, se instalou neste planeta, seja por meio da vida e tudo ali que rodeia a vida. Então, nós podemos também ver que, mesmo uma criancinha, mesmo um bebê, por mais inocente a nossa concepção que ela possa ser, ainda assim ela tem o gene do pecado. Ela tem ali o pecado no seu ser. Ela já nasce pecadora. Mas há a diferença entre natureza pecaminosa e estado pecaminoso. Isso será visto futuramente nos estudos. Mas todos nós temos a natureza pecaminosa por causa dessa rebelião lá do início de Adão e Eva. E, é claro, uma rebelião que foi transferida também do céu para a terra pela permissão do ser humano. Qual é a consequência final do pecado? Lá em Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado sendo a morte, por isso que todos nós, neste momento, na situação atual da humanidade, estamos fadados à morte. Então, nós vamos envelhecendo. As plantas, os animais, o ser humano, todos vão envelhecendo, todos entram num processo de deterioração. Há um processo de crescimento, sim, mas logo após atingir um determinado pico, nós temos ali a deterioração, e isso sem falar, é claro, da natureza pecaminosa em seu ser. Mas há um fim, haverá o fim do pecado e do sofrimento. E a Bíblia nos mostra isso. Por mais que o pecado e o mal pareçam estar vencendo, não, eles não vão vencer. A Bíblia mostra uma promessa, mostra uma esperança. Nós sabemos do sacrifício de Cristo na cruz e nós vamos entender muito melhor
os efeitos desse sacrifício, os efeitos da cruz ou daquele que foi morto na cruz, mas ressuscitou. Em resumo, neste estudo, o que nós temos? O mal, Deus permitiu no universo? Deus permitiu. Mas há a diferença entre o que Deus quer e o que Deus permite. Deus não queria o mal. Deus não queria as doenças. Deus não queria guerras. Mas Deus deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, por meio dessa escolha moral, nós decidimos a quem servimos, o que nós fazemos, o bem ou o mal. Mas que, não significa que o mal estará sempre livre para ali prejudicar até os inocentes. Ou seja, haverá um acerto de contas. E a Bíblia nos mostra isso. Agora, em relação ao livre-arbítrio, Deus não quer criar robôs. Deus quer que o amem realmente por livre e espontânea vontade, não de maneira forçada. Ou seja, há anjos que escolheram a Deus, mas nós temos anjos que não quiseram escolher a Deus e ali escolheram a Satanás. E quantas vezes isso ocorre também conosco? Às vezes nós temos ali algo tão bom a ser escolhido e escolhemos aquilo que não presta. Será que hoje nós escolheremos o Senhor? E perceba, aquele anjo, por mais alta posição que ele tinha, por mais ali sabedoria, beleza, habilidades, conhecimento, ele foi tirando o amor do coração e foi enxergando a si mesmo, esquecendo a Deus, tirando Deus do seu coração. Deus criou um anjo perfeito, mas uma criatura com escolha. E o inimigo escolheu ali o contrário de Deus. E logo, se eu tiro Deus do meu coração, eu vou obter o mal. Porque Deus realmente é o autor da vida, de tudo que há de bom. Deus poderia ter destruído aquele anjo no começo? Deus poderia ter destruído o anjo, sim. Mas, se ele destruísse o anjo, o que os outros pensariam de um reino de amor? Será que ainda seria um reino de amor? Ou será que seria um reino de medo, em que qualquer gesto de desobediência, qualquer um seria fulminado, seria aniquilado? Então Deus foi buscando alcançar ali Lúcifer, fez todas as tentativas, mas Lúcifer finalmente escolheu o lado da rebelião. E daí, quando não havia mais diálogo, então inimigo e seus anjos tentaram tomar o céu à força, e até que foram expulsos. E ainda assim Deus foi misericordioso, que não os destruiu imediatamente. E há outro ponto também. Quem sabe alguém pergunte, mas e se Deus nem tivesse criado Lúcifer? Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele poderia também ter eliminado Lúcifer da criação. Mas perceba que eliminar uma criatura, até mesmo antes dela nascer, mostraria também o livre-arbítrio sendo uma mentira. Porque não iria existir também ninguém ali que teria tomado uma decisão contrária. Não que Deus dependesse disso, mas se Deus eliminasse todos, até mesmo antes de nascerem, então significa que ele já estaria fazendo julgamento antes de nascerem e logo o livre-arbítrio seria uma mentira, porque Deus estaria escondendo antes da criação todos aqueles que não o escolheriam por ele. Mas Deus fez questão então de criar a todos, ainda que alguns não escolhessem por ele. Infelizmente, o inimigo e seus anjos vieram para a terra. Mas por que a Bíblia mostra também que eles foram lançados para a terra? Um idiomatismo hebraico, uma maneira de falar que na terra eles acharam morada. Mas por que acharam morada aqui na terra? Porque a escolha do ser humano fez com que eles achassem morada aqui.
O ser humano poderia ter escolhido o contrário, logo, no sentido de escolher a Deus, permanecer adorando ao Senhor, obediente a Deus. Mas, por escolher o contrário, foi a porta de entrada para o inimigo e seus anjos caídos. Para o inimigo e seus anjos caídos. E logo, o autor do mal é Satanás. Esse anjo surgiu no céu, o anjo perfeito, mas escolheu o contrário de Deus. E daí, pessoas também podem perguntar, mas como algo assim pode surgir no céu? Surgiu no céu pela escolha de um anjo e de outros demais que ali seguiram ele na rebelião. Mas, mesmo algo tendo surgido no céu, não significa que isso vai continuar no céu. Então, o mal foi expulso, e um dia o mal também será expulso desta terra. O mal também será eliminado desta terra. Então, nós vemos que com a entrada do pecado, o ser humano adquiriu a natureza pecaminosa. E mais para frente vamos estudar como sumirá essa natureza pecaminosa e qual é o nosso papel neste momento. Cristo nos salva, mas como nós podemos entender a salvação por meio de Cristo? Como nós podemos enfrentar o pecado? De que forma? O ser humano errou lá atrás e pode realmente parecer injusto e vários inocentes sofrerem, e é injusto, sim. Mas por isso mesmo, nós não podemos nos apegar ao mal, não podemos gostar do pecado, porque o pecado ele também afeta inocentes. Por isso a Bíblia nos mostra uma solução para o pecado. A Bíblia mostra salvação. A Bíblia mostra o antídoto para o pecado, ou seja, algo para eliminar o pecado. Mas também é bom nós ressaltarmos algo muito interessante. Há um texto lá em Gálatas, capítulo 6, nos versos 7 e 8. Diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Logo, por mais que o inimigo seja a raiz do mal, o autor ali, tendo originado no céu, e e aqui transferindo sua rebelião para esta terra, não significa que tudo seja diretamente por meio de Satanás. Porque a Bíblia também fala da lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Porque se fôssemos culpar a Satanás por todos os nossos erros, então significa que nós realmente seríamos inocentes. E a culpa é toda dele. Mas um autor maior do mal é ele, mas nós, ao abraçar o pecado, nós também temos culpa nisso. Então a Bíblia também fala da lei da semeadura. Então tome cuidado. De repente, pessoas falando que tudo é culpa do demônio. Tudo é o demônio isso, o demônio aquilo. Sendo que nós também temos culpa naquilo que fazemos. Ou seja, ninguém é forçado a pecar. Ninguém é forçado a pecar. Você pode passar por tentações, assim como Cristo passou por tentações. Mas ser tentado não é pecado. A questão é se vamos abraçar o pecado, abraçar a tentação. E é aí que nós estaremos pecando. Adão e Eva abraçaram o pecado lá atrás e morreram espiritualmente no dia, ficando afastados de Deus em vários sentidos, mas poderiam ter morrido também fisicamente no dia, fisicamente no dia. Mas um cordeirinho foi morto e ali, simbolicamente, transferindo a culpa para o cordeiro, logo, eles puderam permanecer vivos, ou pelo menos durante um pouco mais de tempo, mas ali não tinham mais acesso à imortalidade condicional. Então, Deus mostra uma esperança para eles. Eles morreram depois,
morreram tempos depois, centenas de anos depois. Mas, ainda assim, Deus mostrou a esperança de que a morte seria algo passageiro, se eles aceitassem ali o plano maravilhoso de resgate. E você, vai aceitar o plano maravilhoso de resgate do nosso Senhor? Nós estudaremos no próximo tema que plano é esse. Mas o que precisamos tranquilizar você é o seguinte: neste momento, por mais que pareça que o mal esteja ganhando em um ponto ou outro, o mal será eliminado. Não existirão mais tragédias, nem guerras, nada mais disso existirá. O pecado sumirá, todo o mal será aniquilado. É algo que parece difícil de imaginar nesse momento, em tudo que nós vivemos, em tudo que nós vimos, ouvimos. Se você liga o noticiário do dia seguinte, você sempre é surpreendido, sempre é surpreendido. Se você achava que já sabia de tudo, o noticiário do dia seguinte mostra que você estava enganado. Mas há uma esperança, e é o que estudaremos no próximo tema. Vamos orar. Glorioso Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse estudo. Todos esses temas podem ser ainda mais aprofundados. Ajude cada pessoa no estudo da sua palavra, no estudo das suas verdades, e nos ajude a tomar as decisões necessárias para mudar, estarmos cada dia mais de acordo com a sua vontade. Nos ajude a sermos santos no sentido bíblico, cada vez mais separados para aquilo que é sagrado, cada vez mais honestos, fiéis, puros. Esteja conosco até o fim. Nos livre do mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Nos ajude a sermos exemplos do Senhor na face dessa terra. E nos fortaleça, Senhor. Nossa mente, nosso coração, o nosso físico, nosso emocional. E seja conosco em todas as áreas. Que o seu anjo acampe ao nosso redor. Que seus anjos e seu Santo Espírito nos conduzam àquilo que realmente está de acordo com os seus caminhos. E seja com cada família representada, que possamos ter a esperança de que o Senhor nos salvará e o Senhor eliminará o mal de todo o universo. E que finalmente habitaremos num reino de paz, justiça, alegria e amor, porque o Senhor estará conosco e nós com o Senhor para todo o sempre. É o que oramos e pedimos. E também perdão pelos nossos pecados, tudo que ofendemos a ti ou ao próximo. Por mais que haja conhecimento, não valerá nada se não tivermos amor. Por mais que haja habilidade, não valerá de nada se não tivermos amor. Por mais que falemos tantas línguas, não será de proveito se não tivermos o amor que vem dos céus. Nos perdoe e coloque em nossos corações esse amor, para que possamos não ser parecidos com Satanás, mas que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, porque o Senhor habita em nossos corações. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.